privilégio, a honra de ouvir um servo de Deus que tem sido uma referência para nós em nosso país, de dedicação, amor, desprendimento, homem de profundidade teológica e também de vivência extraordinária. O pastor Ronaldo Lidório é pastor presbiteriano e missionário ligado à Missão Amém e à PMT. Atuou durante 9 anos entre os Cocombas, de Gana, no plantio de igrejas e tradução do Novo Testamento. Atualmente lidera uma equipe missionária na Amazônia indígena. Ele é teólogo e doutor em antropologia, autor de vários livros e casado com Rossana e pai de 2 filhos. Mais alguma coisa? Deus te abençoe, irmão. Tá bom? Amém. Irmãos, bom dia. Realmente um prazer estar com vocês nesta conferência, especialmente tratando deste assunto, que é um assunto que está no coração de Deus, está realmente no nosso coração. Certamente Deus te trouxe aqui com este objetivo bem específico, de juntos com esses irmãos queridos, pensarmos a respeito da plantação de igrejas e como este assunto pode e deve ser aplicado em mim e na sua vida também. Eu gostaria de, antes de mais nada, de parabenizar a organização dessa conferência. Organizar uma conferência como essa não é fácil. E quem já participou de organização de conferências, de acampamentos, congressos, sabe muito bem sobre o que eu estou falando. Nós temos aqui mais de 350 pessoas, imagino aí desde a época de pensar o local, as inscrições, receber este povo, organizar este horário. Então, Deus abençoe a vocês, está tudo muito bem organizado. A turma aí está trabalhando com muita competência e também com coração. Deus abençoe. Eu tive apenas uma experiência de organizar algum evento assim em minha vida, foi em 2008. Eu bem me lembro que em meados de 2008, o cacique Henrique Terena, que é o nosso chefe do Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, ele me procurou e disse: Ronaldo, eu preciso da sua ajuda para organizar uma conferência, um congresso indígena evangélico no Amazonas. Seria o primeiro congresso indígena evangélico no norte do país. E a primeira pergunta, quando você é convidado para organizar alguma coisa, é a seguinte: quantas pessoas nós esperamos para este evento? E ele, num pensamento bem terena, bem indígena, ele disse mais ou menos assim, entre 300 a 3 mil pessoas, nessa média. Eu pensei, a coisa aqui é diferente. Fizemos aí uma média para 1.500 pessoas, conseguimos um acampamento lindo, do lado de fora de Manaus, ali da igreja presbiteriana, organizamos todo o espaço para termos 1.500 redes, tínhamos ali alimento suficiente para os indígenas, etc. Tínhamos mais de 200 pessoas ali na organização daquele evento, no apoio. Um dia antes de começar aquele congresso, nós tínhamos apenas 12 inscrições. E aí eu descobri uma coisa que eu não sabia até então, que índio não faz inscrição. Eu não sei se é somente índio que não faz, né? Alguns brasileiros meio indígenas fazem também de última hora. Mas foi impressionante, porque no dia de começarmos aquele congresso, os indígenas começaram a chegar. Chegaram de canoa, de barco, a pé, ônibus, etc. E naquele dia à noite, eu me lembro muito bem, nós tínhamos uma tenda ali para 1.500 pessoas. Naquele dia à noite, nós tínhamos quase 1.300 pessoas de 49 tribos indígenas diferentes, louvando o nome do Senhor Jesus. Foi uma experiência, irmãos, assim, alguns aqui estiveram lá conosco, uma experiência marcante. Mas o que mais marcou o meu coração foi no final daquela conferência, quando já nos despedindo dos irmãos indígenas que voltariam para as suas aldeias, as suas tribos, etc., eu fui procurado pelo cacique da tribo Iscariana. Aquele cacique me procurou e disse: Ronaldo, eu quero lhe agradecer por ter convidado a mim e a minha tribo para nós estarmos aqui neste congresso. Viemos 30 indígenas, Iscariana, nós estamos aqui com vocês, e eu aprendi o que é realmente ser cristão. E aí eu peguei então um caderninho com a caneta, eu disse: eu quero aprender com você o que é ser cristão. Um pensamento simples, mas bíblico, daquele cacique da tribo Iscariana. Ele disse: eu entendi que ser cristão é você conhecer a Jesus, e você conhece a Jesus na palavra de Deus.
Eu entendi que ser cristão é você seguir a Jesus e você o faz no dia a dia. E eu entendi que ser cristão é você proclamar a Jesus e plantar igrejas. E você deve fazer isso perto e longe ao mesmo tempo. Irmãos, na mente, no coração de um indígena simples, recém-convertido ao Evangelho, ele entendeu que às vezes nós complicamos muito o que é ser cristão. Eu gostaria de tratar nesta manhã com vocês sobre fronteiras da contextualização, muito menos pelas áreas periféricas e secundárias, mas talvez chamando mais atenção para aquilo que é essencial. Antes de mais nada, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós leremos um versículo, pensaremos sobre ele nesta nossa introdução. Meu objetivo nesta manhã é tratar das fronteiras da contextualização e nesta primeira palestra trazendo algumas limitações e alguns desafios da contextualização, para entendermos qual é o papel da contextualização no processo de plantação de igrejas. Amanhã, pela graça de Deus, em Fronteiras da Contextualização, na parte 2, nós iremos então trabalhar com os elementos que temos chamado de elementos essenciais da contextualização neste processo de plantio ou de plantação de igrejas. Então hoje nós iremos trabalhar com as limitações e os desafios e amanhã com os elementos essenciais da contextualização na plantação de igrejas. Mateus capítulo 24, nós lemos aqui a partir, irmãos, a partir do versículo 3, a conversa dos discípulos com o Senhor Jesus. Nós temos aqui de maneira clara qual era a pergunta que estava na mente dos discípulos ao Senhor Jesus naquele momento. Logo no capítulo 24, o versículo 3, nós lemos assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus, portanto, ele passa a responder a esta pergunta, pontuando quais são os sinais que seriam vistos pela igreja e pelos discípulos quanto à sua segunda vinda. Nós podemos observar aqui no capítulo 24, versículo 6, o primeiro bojo de sinais, que nós podemos chamar nessa manhã de sinais cosmológicos, coisas que vão acontecer em diversos lugares, de diversas formas, em todo o mundo. No capítulo 24, versículo 6, o Senhor Jesus nos diz, e diz aos discípulos, também naquele momento: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, são coisas gerais. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7, sinais ainda cosmológicos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. São coisas gerais, que vão acontecer em todo o mundo. Notem, portanto, que no versículo 9 nós encontramos um segundo bojo de sinais. Vamos chamar aqui de sinais eclesiológicos. Coisas que vão acontecer não apenas em todo o mundo, de maneira geral, porém mais especificamente agora com a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Jesus, ele assume aqui um discurso direto nessa resposta, e ele passa a falar em tom direto, dizendo: então sereis atribulados. É como se Jesus tirasse os olhos agora das fronteiras, do mundo, das nações, das etnias, olhasse para a igreja e assumisse esse discurso direto para com aqueles que são igreja do Senhor Jesus. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10, um discurso ainda direto: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso na igreja, irmãos. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ainda na igreja. Versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. São sinais eclesiológicos, coisas que vão acontecer na igreja do Senhor Jesus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 14, que é o nosso versículo de referência
nesta manhã. Eu gostaria também de gastar talvez uns 5 minutos analisando esse versículo com vocês. Para isso nós podemos ler esse verso juntos, capítulo 24, leiamos juntos o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós podemos chamar este sinal de um sinal missiológico. E nós teríamos aí, portanto, 3 bojos, 3 categorias de sinais, se quiséssemos sistematizar tais sinais. Os sinais cosmológicos, os sinais eclesiológicos e talvez o sinal missiológico. O Senhor Jesus olha para os discípulos e diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu gostaria de pensar com vocês à luz do assunto e da definição da contextualização. O que é contextualização? Hazelgrave nos diz que contextualizar é comunicar, e ele diz tentar comunicar o evangelho do Senhor Jesus com fidelidade escriturística, ou seja, com fidelidade bíblica e teológica por um lado, mas também de forma inteligível, ou seja, aquele que ouve o evangelho, ele compreende o evangelho em sua própria língua e em sua própria cultura, de forma relevante, ou seja, o evangelho não é apenas relevante na escritura revelada, não é apenas relevante para aquele que o comunica, mas relevante também para aquele que o ouve em sua própria língua, em seu próprio idioma e em sua própria cultura. Portanto, de maneira inteligível, de maneira relevante e, em terceiro lugar, ele pontua de maneira aplicável. Este evangelho não é um evangelho aplicável apenas no contexto urbano da igreja que envia o plantador de igrejas. Ele é aplicável em todo o mundo. Ele é aplicável na cidade, na periferia de Campinas, como ele é aplicável no coração da floresta amazônica. Portanto, contextualizar, nós poderíamos definir que é tentar comunicar o evangelho com fidelidade escriturística e de maneira inteligível, de maneira aplicável e de maneira relevante. Capítulo 24, versículo 14, nos fala também a respeito disso, porque quando eu estava me dedicando à tradução do Novo Testamento para a língua Limonpelo, com a qual nós trabalhamos durante 9 anos, os concombas falantes do Limonpelo, no nordeste de Gana, na África, eu percebi que no Novo Testamento há 2 palavras que andam de mãos dadas. E nós encontramos essas 2 palavras em diversos, dezenas e dezenas de versículos em todo o Novo Testamento, e um desses versículos é justamente Mateus, capítulo 24, versículo 14. Em 5 minutos vamos tentar analisar esse versículo juntos. O texto nos diz: e será pregado. O verbo utilizado aqui no original grego é kiriretesetai, que tem como raiz querigma. Esse texto, portanto, nos diz que será pregado querigmaticamente. Este tipo de pregação, esse tipo de proclamação aqui é uma proclamação querigmática. A expressão querigma no Novo Testamento, ela nos induz a um pensamento, a uma compreensão de uma comunicação verbal inteligível. É alguma coisa que alguém diz, e diz de forma que aquele que ouve não apenas escuta, mas também compreende, digamos em sua própria língua, em seu próprio idioma e em sua própria cultura. E é curiosamente, justamente este verbo utilizado aqui para essa pregação na resposta do Senhor Jesus. Kiriretesetai, e será pregado querigmaticamente, ou seja, a igreja há, de diversas formas, em diversos ambientes, a igreja há de abrir a sua boca e verbalizar o evangelho do Senhor Jesus, de maneira que aquele que escuta o evangelho, não apenas escuta com seus ouvidos, mas o compreende em sua língua, em sua cultura e o aplica. Daí essa expressão kiriretesetai ser uma expressão chave para a compreensão do versículo 14 que nós estamos aqui juntos analisando. E será pregado, vamos parafrasear, e será pregado querigmaticamente, de maneira verbalizada e compreensível. E será pregado querigmaticamente este evangelho.
É interessante que quando exegetas olham essa expressão, tutó evangelion, este evangelho, nos dá aqui uma ideia assim um pouco até estranha, porque tutó evangelion é um discurso direto, representativo. Eu poderia utilizá-lo para falar sobre esta água, mas isso quer dizer que eu estou apresentando a vocês um copo de água ou um computador. Eu tenho que ter um objeto direto perante mim para que eu possa utilizar essa expressão tutó. Então, quando nós lemos, e será pregado querigmaticamente este evangelho, a pergunta que nós devemos fazer ao texto é esta: que evangelho? A que evangelho o Senhor Jesus se refere? E ele justamente aqui nos diz o texto. O versículo 13 nos diz: aquele porém que, o que, irmãos? Perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero crer que o Senhor Jesus se referia a este evangelho, o evangelho da perseverança e da salvação. E se isso é correto, nós poderíamos parafrasear assim: e será pregado querigmaticamente este evangelho da perseverança e da salvação, que é o evangelho do reino, por todo o mundo. Há duas palavras mais utilizadas no koiné neotestamentário para mundo. Há a palavra cosmos, que é o mundo mais geograficamente definido. Quando se utiliza cosmos para se referir a mundo, nós pensamos em áreas, em regiões, em países, em ilhas e assim por diante. E há uma segunda palavra menos utilizada, que é justamente a palavra utilizada aqui no versículo 14, que é oikúmene. Oikúmene é o mundo demograficamente definido, onde há gente, onde há pessoas. Portanto, é curioso e interessante que esse texto está nos dizendo: e será pregado querigmaticamente, de maneira verbalizada e compreensível, este evangelho da perseverança e da salvação por todo o mundo, e podemos parafrasear, por todo o mundo habitado, onde há gente, onde há pessoas. Se um dia 20 humanos colonizarem a Lua não seria cosmos, porque não é parte do mundo geográfico, mas seria oikúmene, parte do mundo habitado, onde há pessoas. E nos diz: e será pregado de maneira verbalizada e compreensível este evangelho da perseverança e da salvação por todo o mundo habitado, para testemunho a todas as nações. A nossa versão em português, e até em outras línguas, não colabora muito para entendermos esta sentença, para testemunho, como se o testemunho fosse a finalidade. Mas o verbo aqui, parar, o verbo aqui é um verbo que demonstra claramente que o testemunho não é a finalidade da pregação, o testemunho é a ferramenta pela qual a pregação será efetivada. A palavra testemunho aqui é a palavra grega martíria. Então nós temos essas duas palavras que eu me referi no início, que andam de mãos dadas. A palavra querigma, proclamação verbalizada, inteligível, e a palavra martíria, demonstração com a vida, com as ações, mesmo de maneira silenciosa, mostrando o que é o evangelho e quem é o Senhor Jesus. Aqui, portanto, em uma tradução um pouco mais literal, nós poderíamos dizer, não para testemunho, mas por meio do testemunho. Parafraseando, portanto, seria: e será pregado querigmaticamente este evangelho da perseverança e da salvação por todo o mundo habitado, por meio do testemunho, da martíria, da vida daqueles que verdadeiramente seguem o Senhor Jesus. E isso acontecerá pantá etnesim, a todas as nações. Aí um ponto e diz: e então virá o telos, o fim, que é ligado etimologicamente a parousia em todos os capítulos aqui de Mateus, que é a volta ou a segunda vinda do Senhor Jesus. O que eu gostaria de destacar introdutoriamente nesta manhã é a grave necessidade de nós entendermos a junção destes dois valores. A igreja do Senhor Jesus parece-me que foi chamada para proclamar de maneira inteligível, mas ao mesmo tempo viver a mensagem que proclama. Nós somos chamados para pregar Jesus, mas para seguir Jesus. Nós somos chamados para expressar e expor a palavra, mas também para aplicá-la em nossas próprias vidas, famílias e igrejas. E parece-me que é nessa junção escriturística, bíblica, querigmática e martírica, ou seja, de proclamação, mas também de vida, que nós encontramos uma boa fundamentação teológica
para conversarmos hoje e amanhã sobre contextualização. Portanto, a evangelização, essa evangelização envolve clareza comunicacional. Podemos aqui utilizar essa expressão bíblica, clareza querigmática comunicacional do evangelho, ou seja, você transmite o evangelho de maneira que a pessoa que o ouve tem esta clara impressão, esta verdade foi revelada também para a minha vida, a minha família, o meu clã, a minha língua, a minha tribo. A evangelização envolve clareza comunicacional, querigmática do evangelho, e também vida coerente, martírica, vida coerente com a mensagem proclamada. Portanto, talvez Mateus 24:14 possa servir como uma boa base bíblica para entendermos ou introduzirmos contextualização. Eu gostaria de tratar com vocês sobre alguns pressupostos da contextualização. Contextualização é um assunto amplo, discutido antropologicamente e também teologicamente, missiologicamente. Para nós conversarmos sobre contextualização em um pressuposto bíblico, nós precisamos ter aqui algum entendimento, algum pré-entendimento. Eu gostaria de, em primeiro lugar, destacar para vocês alguma compreensão que eu tenho sobre contextualização, e eu quero crer que seja também, ou venha a ser a sua compreensão, porque nós conversaremos hoje e amanhã a partir destes pressupostos. Em primeiro lugar, eu compreendo que a palavra de Deus, ela é supracultural e ela é atemporal. Ou seja, a palavra de Deus, o evangelho a ser proclamado, o evangelho do Senhor Jesus, ele foi arquitetado, ele foi desenhado, ele foi configurado para ser supracultural, compreendido por qualquer cultura, em qualquer parte do mundo, desde a cultura urbanizada, nos epicentros das grandes nações, até as etnias mais distantes, isoladas do planeta. Este evangelho, ele é supracultural. Esta palavra na qual nós cremos e a qual nós pregamos, tem a capacidade comunicacional, por natureza, de se fazer entender em qualquer cultura. Portanto, se há problemas comunicacionais, se há problemas de aplicabilidade do evangelho, estes são problemas do comunicador, não problemas do conteúdo da comunicação, que é a palavra de Deus. O evangelho não apenas é supracultural, mas também atemporal. Ele foi desenhado não apenas para comunicar a verdade de Deus a todas as culturas, mas também em todo o tempo, em qualquer geração, num passado distante, num futuro também distante, hoje em nossos dias. O evangelho, ele é sempre atual. Portanto, este é um pressuposto que eu diria um pressuposto mais bíblico, mais teológico de contextualização. Nós caminharemos com este pressuposto. Um segundo pressuposto é que contextualizar o evangelho não é reescrevê-lo, não é redefini-lo, não é mexer em seu conteúdo, não é redesenhá-lo de uma maneira talvez mais humanista ou a partir das demandas sociológicas do nosso ambiente. Contextualizar o evangelho é apresentá-lo de forma, e aí nós vamos trabalhar com essas duas palavras, compreensível e aplicável. A contextualização, meus irmãos, não é apenas uma escolha. Eu gostaria de comunicar o evangelho de maneira contextualizada. A contextualização é uma demanda humana. Nós precisamos contextualizar o evangelho, ou seja, comunicá-lo de maneira compreensível e aplicável, nos esforçarmos para tal, por dois motivos. Primeiramente, pela diversidade linguística e cultural, especialmente em missões transculturais, nós lidamos muito com essas limitações de aplicação e comunicação do evangelho em um ambiente intercultural e em outro idioma. Portanto, pela diversidade linguística e cultural, nós precisamos nos esforçar para comunicar o evangelho. Em segundo lugar, porque a sociedade ela está em constante mudança. Então, porque a sociedade está em constante mudança,
a maneira como eu explicava o Evangelho há 15, 20 anos atrás, talvez não seja a maneira mais eficaz com que eu precise explicar o Evangelho hoje em nossos dias. A sociedade está em constante mudança. Quando nós trabalhamos com os concombas de Gana, no noroeste africano, nós trabalhamos bem próximos de uma tribo, a tribo Gonja. E os Gonja, eles têm muitos provérbios. Falam a língua Gonja, rica em provérbios. E tem um provérbio Gonja que eu gosto bastante, ele diz assim: os cachorros de hoje não conseguem caçar os coelhos de ontem. Aliás, perdoe-me, os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. Ou seja, a sociedade está mudando rapidamente. Aqueles que faziam o que faziam ontem, se fizerem hoje, não terão o mesmo efeito, o mesmo resultado, pela mudança constante social na qual nós nos encontramos. Portanto, a palavra é supracultural e ela é atemporal. Contextualizar o Evangelho não é reescrevê-lo, mas apresentá-lo de forma compreensível e também aplicável. Terceiro pressuposto. Nós podemos ler o terceiro pressuposto todos juntos? Vamos lá? Apresentar a Cristo é a finalidade maior da contextualização. Eu estava falando sobre o mesmo assunto a uma comunidade inglesa alguns anos atrás e um teólogo me disse: ela é a única finalidade. Mas eu creio que a contextualização possui outras finalidades secundárias, como a própria adaptação pessoal missionária em alguns lugares. Mas é certo que apresentar a Cristo é a finalidade maior da contextualização. Olhem para mim por um momento, por favor, e vamos pensar juntos. Vamos gastar aqui 5 minutos pensando sobre talvez o maior problema que nós enfrentamos na evangelização durante o processo de plantação de igrejas. Há diversas barreiras, diversos desafios, diversos problemas, mas eu gostaria de pontuar o que eu estou chegando à conclusão como sendo o maior, o mais central problema. E eu creio que esse problema está justamente enraizado na forma como nós compreendemos o Evangelho. Não necessariamente na maneira como nós o comunicamos, que é mais a nossa linha de trabalho nessas 2 manhãs, nestas palestras. Porém, a forma como nós o compreendemos. E é certo que se nós compreendemos de maneira não bíblica o Evangelho, nós não iremos comunicá-lo de maneira bíblica. Eu creio que nos últimos 30 anos houve uma má compreensão a partir da proliferação de metodologias comunicacionais, uma má compreensão mistiológica do que é o Evangelho. De certa forma, nós humanizamos o Evangelho e nós o igualamos a nós mesmos, a Igreja do Senhor Jesus. Eu creio que há no imaginário cristão, não apenas brasileiro, mas mundial, em boa parte da Igreja do Senhor Jesus, a ideia de que o Evangelho é a Igreja. Quando alguém diz o Evangelho está sendo perseguido na Índia, esta pessoa está pensando não na mensagem do Evangelho, no conteúdo do Evangelho, mas na igreja. Quando alguém diz que o Evangelho está entrando nas tribos amazônicas, esta pessoa está dizendo que a igreja está entrando nas tribos amazônicas. Porque de alguma forma nós humanizamos o Evangelho e nós o igualamos a nós mesmos, talvez porque nós estamos por demais encantados com a igreja. Em Romanos capítulo 1, Paulo deixa bem claro que a igreja não é o Evangelho. Paulo escreveu esta carta como teólogo, também como missionário, à igreja em Roma, e ele o fez com vários objetivos, mas um destes objetivos é esclarecer de pronto o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho. Ele diz assim, Romanos capítulo 1, abra a sua Bíblia comigo, por favor, versículo 1. Paulo nos diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o que, irmãos? Para o Evangelho de Deus. Agora ele vai descrever e relatar sobre o Evangelho. Versículo 2, o qual foi por Deus
É interessante quando nós analisamos exegeticamente o versículo 2, logo no início você percebe que o Evangelho não é uma coisa, o Evangelho é uma pessoa. Ele diz, o qual, por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito, qual é o conteúdo do Evangelho? A seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, versículo 4, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, para não deixar dúvidas sobre o que ou quem é o Evangelho, Paulo diz, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja não é o Evangelho. Nós não somos o Evangelho. Os apóstolos não eram o Evangelho. Os plantadores de igrejas não são o Evangelho. O Evangelho é o Senhor Jesus. Se pensarmos e entendermos assim, nós vamos compreender que há muitas igrejas e plantadores de igrejas que estão autoproclamando a igreja, pensando estar assim evangelizando. Mas deixe-me deixar bem claro para vocês, proclamar uma igreja não é evangelizar, é proclamar uma igreja. Proclamar uma denominação com a logomarca, o nome em outdoors, em grandes placas, na televisão, etc., não é evangelizar. É anunciar uma denominação. Expor ética cristã, como vivem os cristãos, também não é evangelizar, é falar sobre ética cristã. Venha para esse nosso encontro, porque aqui nós vamos lhe ensinar os fundamentos da ética cristã para a vida na família, coisa boa e bíblica, mas não é evangelização. Evangelização é anunciar a pessoa e a obra do Senhor Jesus, é o Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho é Cristo. Irmãos, eu creio que esta má compreensão do que é o Evangelho tem sido talvez o principal fator para uma má comunicação da palavra de Deus e problemas seríssimos na plantação de igrejas. Permitam-me uma ilustração. Eu estive alguns anos atrás pregando em uma igreja norte-americana, poderia ter sido no Brasil que aconteceu isso, mas foi uma igreja norte-americana, uma igreja missionária, abençoadíssima, e essa igreja me convidou para uma conferência missionária no fim de semana. Ali estive, uma conferência muito bem organizada, dezenas de missionários vieram do exterior, que foram enviados para aquela igreja para participar naquele final de semana. Na segunda-feira, o pastor daquela igreja foi me levar até o aeroporto. Ele disse, Ronaldo, o que você achou da nossa igreja? Eu disse, uma linda igreja, extremamente missionária, graças a Deus por isso. Mas era um grande líder, porém um homem humilde, este pastor. Ele disse, Ronaldo, eu sempre faço essa pergunta a quem passa por aqui, eu queria fazer essa pergunta também a você. Você viu alguma coisa na igreja que a gente poderia assim melhorar? Eu disse, pastor, é uma grande igreja, abençoada por Deus, missionária, não vi de fato nada assim que me chamou a atenção. Passei também apenas sexta, sábado e domingo com os irmãos. Mas é interessante que ao longo da conversa ele insistia neste ponto. E curiosamente eu tinha algo em mente, mas estava assim meio constrangido de falar. Mas ele insistiu tanto que eu disse, pastor, de fato eu vi uma coisa, mas uma coisa tão simples. E ele disse o que foi, eu disse o boletim da igreja. A igreja tinha um boletim, era dominical, um boletim de 12 páginas, frente e verso, lindíssimo. Era um livreto, papel assim, couché, aquele papel especial, 4 cores. Havia foto do pastor, deste pastor, o senior pastor, na frente do boletim, quase que tridimensional. Você olhava para em qualquer posição, ele olhava para você. Interessante que eu achei e fiquei tão impressionado com o boletim que eu levei para o hotel e eu li o boletim. E depois eu reli aquele boletim. Eu disse, pastor, li e reli o seu boletim, 12 páginas. E tinha ali, nesse boletim, informação sobre tudo. Falava sobre o histórico da igreja, a igreja, os pastores, missionários, os ministérios da igreja, a função da igreja, o slogan da igreja, mas não citava sequer uma vez o nome do dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Talvez este boletim pudesse representar muito bem a maneira como nós humanizamos o próprio Evangelho, achando que proclamando o pregador,
ou o projeto de plantação de igrejas, ou a denominação que o faz, é proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho é proclamar a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Nada além disso. É evangelização, biblicamente falando. Gostaria de rapidamente passar com vocês e mencionar 3 grandes perigos na contextualização do Evangelho. 3 grandes perigos. Eu creio que há diversos, mas há 3 talvez maiores. O primeiro perigo é o que eu chamo de perigo político. É a natural tendência que nós temos de desenvolver uma abordagem impositiva, é nós impormos o Evangelho, impormos a compreensão do Evangelho da maneira que mais satisfaz a nós mesmos, a nossa própria casa. O Evangelho é a palavra de Deus, é a verdade de Deus e é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós podemos adquirir e desenvolver uma roupagem impositiva na comunicação deste Evangelho, de forma que passamos a comunicar o Evangelho utilizando piano de cauda para os povos dos tambores, utilizando terno e gravata para surfistas que usam bermuda. E é interessante notarmos que nós influenciamos muito mais as pessoas do que nós imaginamos. E porque isto é possível, essa influência maior do que existe em nosso imaginário, maior, portanto, também é o perigo. Uma rápida ilustração. Alguns anos atrás, quando nós estávamos no começo do trabalho com os concombas, ali na África, nós orávamos com aqueles que se entregavam a Cristo. A primeira oração, eu fazia a primeira oração com aqueles que se entregavam a Cristo, eles repetiam aquela oração. A igreja cresceu, hoje há 48 igrejas espalhadas por toda aquela região, na etnia concomba, em Gana e no Togo. Muitas dessas igrejas foram plantadas pela primeira geração de crentes. E eu voltei alguns anos atrás para Gana para fazer uma visita, conversar com a liderança, e ali então eles me chamaram a atenção para um fato. Um grupo havia se convertido, eles iriam orar com aquele grupo. E eu achei interessante porque, primeira coisa que o Labuan é o pastor, um dos 6 pastores concombas, ele falou com aquele grupo de recém-convertidos foi: levantem então as suas mãos para nós orarmos, porque vocês vão entregar a sua vida, ou estão entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Levantar as mãos não é uma prática cultural concomba. Eu achei estranho porque o concomba não usa a mão esquerda para nada relacional. E ele diz: levante as suas mãos. Depois daquele encontro eu chamei o Labuan e disse: Labuan, alguma coisa errada. Que costume é este? Levantar as mãos para fazer a primeira oração se entregando ao Senhor Jesus. Ele disse: você que nos ensinou. Nós também achamos estranho, mas você era o único missionário aqui, ensinou, de certo que você tinha razão. Eu falei: não ensinei? Ele disse: ensinou. Eu falei: nunca fiz. Ele disse: fazia. Fez conosco. Eu disse: é impossível. Ele disse: chame os primeiros convertidos. Ele era um deles. Vieram os primeiros convertidos, falou o Kaljá significa homem branco. O Kaljá, ele ensinou não que precisamos levantar as 2 mãos para fazer a primeira oração entregando nossas vidas ao Senhor Jesus. Todos falaram: claro. Nós, quando fomos orar, e nós notamos que você levantou as 2 mãos, então nós achamos que era isso. Eu não me lembro, mas certamente orando, talvez entusiasmado com o momento, etc., levantei as mãos. Eles foram influenciados e padronizaram o comportamento. Nós influenciamos muito mais do que nós imaginamos quando estamos evangelizando e plantando igrejas. Rapidamente, há também um perigo pragmático, que é uma abordagem a partir de uma leitura tão somente de resultados. A plantação de igrejas se dá em um processo extremamente prático. Concordam comigo? Extremamente prático. E talvez por ser um processo extremamente prático, nós temos ou enfrentamos a dificuldade, o desafio de nós, ao abordarmos a plantação de igrejas de forma prática, nós não nos esquecermos da fundamentação bíblica e teológica que devemos seguir. Este é o nosso desafio. Nós conciliarmos uma
A abordagem querigmática com uma abordagem martírica e com um conhecimento e um respeito bíblico profundo. Porque, irmãos, nem tudo que é contextualizado é bíblico. Nem tudo que é aplicável é bíblico. Nem tudo que é inteligível é bíblico. Quando nós falamos sobre contextualização na plantação de igrejas, por vezes o plantador de igrejas, ele começa a pensar rapidamente apenas naquilo que é inteligível, comunicável e aplicável. Mas ele precisa pensar que o conteúdo a ser contextualizado necessita ser puramente bíblico. O primeiro passo da contextualização não é a abordagem, é o conteúdo. Não é a abordagem, é o conteúdo. A igreja que mais cresce em Gana, na África hoje, é a Igreja do Espírito Santo. A Igreja do Espírito Santo foi fundada há uns 15 anos atrás. No culto de inauguração, alguns missionários amigos estavam lá. Quem dirigia aquela igreja, aliás, aquele culto de inauguração, dizia: nós somos uma igreja missionária, nós queremos plantar novas igrejas, nós queremos realizar e multiplicar projetos sociais. E hoje é uma grande força missionária, com muitas igrejas e projetos sociais. Mas depois de um louvor muito abençoado, esse que liderava o culto, ele disse: vamos agora chamar o fundador da igreja, que é a encarnação do Espírito Santo na terra. E este homem veio, ele pegou o microfone, ele disse: não precisam abrir as suas Bíblias, pois eu sou a encarnação do Espírito Santo na terra, e assim então diz o Espírito Santo. Uma igreja herética, porém contextualizada. Uma igreja herética, mas que pregava de maneira inteligível. O maior desafio da contextualização não é a abordagem, apesar da abordagem ser extremamente necessária, mas é a preservação do conteúdo. O terceiro perigo, para nós encerrarmos, é o perigo sociológico. É nós pregarmos o Evangelho a partir das demandas e de uma cosmovisão puramente humanista. Nós cortarmos ao meio o Evangelho e comunicarmos apenas aquilo que apraz, que satisfaz a presente sociedade. É nós não pregarmos a cruz de Cristo porque pregar sobre sacrifício não cai bem em nossa presente sociedade. É nós falarmos tão somente sobre prosperidade e nós esquecermos a teologia do sacrifício porque isso cai melhor nos corações e nas mentes. O perigo sociológico é nós pregarmos Jesus, mas pregarmos apenas parte de quem Ele é, da sua identidade e da sua obra. É nós retalharmos o Evangelho, retalharmos a Bíblia para sermos bem aceitos. John Knox nos dizia que a pregação do Evangelho, quando ela é bíblica e viva, ela será geralmente rejeitada e raramente aceita. Portanto, você ser muito aceito pode ser um sinal de que você não está pregando profundamente e completamente o Evangelho. Nós não podemos definir o processo de plantação de igrejas a partir dos resultados humanos visíveis, mas sim a partir da fidelidade escriturística e de uma abordagem contextualizada. Aí nós podemos ter uma boa plataforma de avaliação. O perigo político, o perigo pragmático, o perigo sociológico. Permitam-me encerrar dizendo que, sobretudo, contextualização e comunicação do Evangelho é coisa do coração. Nós nos encantamos muito mais com os resultados do que com a fidelidade. Isto é errado, irmãos. Isto é errado. Nós precisamos nos encantar mais com a fidelidade bíblica em nossos ministérios do que com a reputação e os resultados visíveis. Charles Kerman nos diz que nada do que nós tocamos é eterno. E com isso ele está nos dizendo que as coisas mais importantes da fé cristã não são visíveis. Não podem ser tocadas. Não cabem em um relatório de final de ano. Não cabem em um relatório de plantador de igrejas. As coisas mais essenciais não cabem no papel. Porque são as coisas do coração. William Davidson ele nos diz que há uma grande diferença entre reputação e caráter. Ele nos diz assim, que a reputação é o que pensam de você, mas caráter é quem você verdadeiramente é. E Deus está muito mais
se importando com a verdade do nosso coração do que da maneira como nós somos externamente avaliados. Ele nos diz que reputação te fará rico ou pobre, mas o caráter te fará feliz ou infeliz. Ele nos diz que reputação é a sua fotografia, mas o caráter é a sua face, é quem você verdadeiramente é perante Deus. Ele vai além, ele nos diz que a reputação é o que os homens falam de você no dia do seu funeral. Não sei aqui em Campinas, mas de onde eu venho só falam neste dia coisas boas, e às vezes superficiais. Mas ele diz, o caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. É quem você verdadeiramente é e como Deus te conhece. Portanto, nós continuaremos, com a graça de Deus, amanhã, falando sobre contextualização, em um pressuposto comunicacional, em um pressuposto de fidelidade escriturística, mas pensemos bem, por trás de tudo isso, estão as coisas do coração, as que realmente importam para o Senhor. Vamos orar? Curve a sua cabeça, eu gostaria de gastar 1 minuto orando com você. Eu gostaria de usar essa oportunidade, se me permitem, para que nós possamos orar por nós mesmos. Curve a sua face, abra o seu coração, não ore por este encontro, neste momento, ou pelos projetos nos quais você está envolvido, ore por você, como está a sua vida na presença de Deus. Deus não quer transformar o projeto da sua vida, Deus quer transformar a sua e a minha vida. Deus não quer apenas lhe dar novas ideias para o seu ministério, Deus quer mudar coisas importantes em nossos corações. Eu creio que nada melhor do que um ambiente em que falamos sobre o Evangelho do Senhor Jesus e plantação de igrejas, para nós nos provarmos e sermos provados por Deus. Se você trouxe um peso em seu coração, uma angústia em sua alma, uma dúvida em sua mente, um problema em sua família, gostaria que você pudesse colocar isso na presença de Deus nesta manhã, dizendo: Deus, o Senhor conhece meu coração, meus pensamentos, o Senhor sabe o que falta, o que precisa de transformação. Desejo que este encontro seja um momento de encontro não apenas com irmãos, mas encontro com o Senhor. Vamos ficar de pé por mais um momento, juntos, e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos juntos aqui nesta manhã, pela incrível e clara necessidade que nós temos do Senhor Jesus em nossas vidas. Nós não estamos aqui à procura de novas ideias, estamos aqui para entender as ideias do Senhor. Nós não estamos aqui para inventar novas metodologias, nós estamos aqui para nos sujeitarmos à Tua metodologia. E nós não estamos aqui, Senhor Deus, para nos tornarmos pessoas mais habilitadas, tão somente. Nós estamos aqui para sermos pessoas mais transformadas pelo Senhor. Nós não queremos sair aqui alardeando bonitas ferramentas. Queremos sair daqui com um coração mais bonito, com uma alma mais pura, com uma mente cativa aos pés do Senhor Jesus, mais crentes, mais fiéis. Senhor Deus, nós queremos colocar especialmente a vida daqueles que estão passando, quem sabe, pelo vale da sombra da morte, por aqueles que estão passando por momentos angustiantes em suas vidas ou ministérios, por aqueles que estão vivendo o dia mau, e vieram aqui e só o Senhor conhece os corações. Queremos orar para que o Senhor possa reanimar quem está desanimado, o Senhor possa dar força nova para aquele que pensou até em desistir, para que o Senhor possa renovar a alegria daquele que está entristecido, tirar a ansiedade daquele que não dorme à noite. Senhor Deus, nós queremos pedir ao Senhor pela Tua graça, que nós possamos sair daqui sim, com metodologias, com ideias bíblicas, pulsantes em nossos corações, mas possamos sair daqui também, Senhor Deus, mais vivos, mais próximos do Senhor, mais cheios do Teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.